Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Na nossa entrevista de sábado, hoje nós apresentamos aqui o Werther Padilha, que está aqui na tela dividida com o meu lado. O Werther é diretor de uma empresa de alta tecnologia brasileira chamada Tagen. A Tagen é, até onde eu consegui entender, e ele vai explicar muito melhor do que eu, uma empresa desenvolvedora de soluções para a internet das coisas, que é uma área da tecnologia digital muito da fronteira. É uma área que está crescendo bastante, naturalmente, junto com todas as questões aí da internet mais avançada, e que tem por função criar mecanismos de interação entre o mundo real, o mundo tridimensional, o mundo das coisas materiais e as redes digitais. Todo mundo já ouviu falar do IoT, Internet of Things, né? Eu vou perguntar então aqui para o Werther, agradecendo muito a ele pela presença na Revolução Industrial Brasileira, o que é que eles fazem, qual é o grau de tecnologia, né, das soluções desenvolvidas pela Tagen, que também desenvolveu um produto específico 100% nacional para abordar o mercado da tecnologia da internet das coisas e explicar, afinal de contas, o que é a Tagen, qual é um pouco da sua história, essa empresa que tem sede em Campinas e no Rio Grande do Sul. Agradeço ao Werther, muito obrigado por participar. Werther, a palavra é sua. Legal, Fausto. Antes de tudo, né, muito obrigado por estar participando aqui do teu programa, tá, cara? Desejo um grande sucesso. E vamos lá, né? O que é a TAG, né? Nós estamos aí na história já há 10 anos aí na estrada, né? Mas nós temos dois momentos, vamos dizer assim, né? Porque a gente se reinventou nos últimos 4 anos em si. A nossa história nasceu com RFID, com a Internet das Coisas, que não deixa de ser a Internet das Coisas, né? Se fala assim do RFID, né? RFD, né? Dependendo do contexto em si. Fazendo um pequeno histórico, né? Eu tenho uma história na área de sistema já há uns 32, 33 anos aí, né? Venho aí, sou um pequeno dinossauro dentro do contexto de análise de sistemas, comecei com mainframe lá atrás. Mas há uns 10 anos atrás, até o porquê da TAG, né? Como é que a coisa aconteceu. Há uns 10 anos atrás, estávamos trabalhando com sistemas, estavam trabalhando com a parte de nota fiscal eletrônica, hoje em dia tudo, né? Nota fiscal eletrônica, mas se lembrar um pouquinho atrás, teve aquele tempo que tudo era em papel, né? Cada estado, né? Cada reizinho tinha o seu contexto, o seu secretário, né? Fiscal do estado, seus processos, seus procedimentos em si, mas teve a unificação da nota fiscal eletrônica, estávamos concluindo isso, e naquele momento a gente ouviu falar de um projeto, né, do Cefaz, né, que era a concatenação de todos os estados em si, dentro do projeto da nota fiscal eletrônica, chamado Brasil ID. E isso aqui estou encurtando muito a história, tá? Mas quando a gente ouviu desse projeto chamado Brasil ID, a gente sempre foi, assim, tivemos que sempre estar na vanguarda do contexto, e perguntando para o pessoal, né, do governo quanto a isso, cara, que projeto desse é o Brasil ID, né? Eles falaram assim, bom, Padilha, a gente resolveu essa questão da nota fiscal eletrônica, ou estávamos resolvendo com a unificação, tornando eletrônica, acabando com papel, mas precisamos fazer um monitoramento da carga. Né, da carga, sim, da carga dos caminhões nas estradas, etc. Então, a gente quer monitorar não só o produto em si, propriamente dito, mas as embalagens, os caminhões, inclusive nos postos fiscais, no processo, e para isso nós vamos utilizar o RFID, né, os tags eletrônicos em si. Né? Eu falei, cara, mas o que é isso? Né? Ou seja, eu realmente era totalmente leigo. E diante desse contexto, né, nós inclusive estávamos abrindo nessa época a nossa unidade em São Leopoldo, isso em cima de uma outra empresa da qual a gente atua, que é a Saulo de Informática, especializada no segmento automotivo. Eu solicitei a um colaborador nosso, né, o Giano, falou, Giano, cara, precisamos saber o que é RFID, precisamos estudar esse assunto, eu preciso conhecer. E naquele momento, ele fez uma pesquisa e detectou uma recém-instalada empresa, uma startup, dentro da Unicamp, que estava começando com essa tecnologia de RFID. Fui conversar com eles, mas assim, e desse momento a gente começou a trabalhar com essa empresa, foi aí que a coisa nasceu, a gente decolou, e veio a ser, essa empresa se chamava Tagen, né? A gente tinha acabado de nascer, estava trabalhando junto com eles,
E, com isso, a gente decolou uma série de projetos de desenvolvimento, uma série de projetos utilizando a tecnologia, né, de RFID. Então, a gente, durante 6, 7 anos, até hoje, utilizamos ela, né, a gente participou de grandes projetos, Brasil afora, inclusive, até no exterior, né, fazendo uso da tecnologia dos famosos tags, aqueles tags, né, que a gente utiliza em carros para passar, né, pelos pedágios, vamos dizer assim, ou então que se coloca nas caixas, que passa nos caixas eletrônicos e tal. Então, a gente realmente é muito especializado nisso, né? É um pequeno grupo no Brasil que se atua, né? Então, a gente atuou em grandes projetos, Brasil afora, né, que eu posso citar aqui, por exemplo, controle de fardamento da Força Aérea Brasileira, em todo o controle de estoque da Força Aérea Brasileira, o controle dos terminais logísticos da Logo, onde entra e sai assim, centenas de caminhões, onde você tem que fazer o controle do caminhão, da descarga, do etanol dele, da entrada. Um dos grandes projetos que a gente participou foi no exterior, na construção de uma grande ponte, onde teria que controlar os trabalhadores de um lado e de outro, no Panamá, onde não poderia haver, havia uma questão de, vamos colocar assim, né, de até assim, como era, né, gangues realmente de trabalhadores que não poderiam se misturar, e naquela época, né, era da Odebrecht, que eles pediram um trabalho para nós para que não se que pudéssemos assim controlar os trabalhadores para que não se misturasse grupo A com grupo B. Cara, é um negócio bastante complexo. Você vê isso há anos atrás, né? Controles por exemplo, um dos trabalhos que a gente atuou, que a gente realmente utilizando já a tecnologia HF, foi no INCOR. Foi um trabalho que nos deu muito prazer, assim, muito orgulho, da qual, numa situação crítica, em 3 minutos, tinha que localizar todos os médicos em cima de uma situação de urgência. Então, havia, isso há anos atrás, eu acho que uns 6, 7 anos atrás, tinha que fazer a localização de todos os médicos para uma atuação de emergência junto a um paciente, né? Então, tudo isso foi feito em cima de uma localização, assim, em cima de uma tecnologia que era o RFID, né? E aí, durante também esse período, né, eu estive muito, como ainda continuo, atuando muito no Brasil e também no exterior, né, com muitas viagens para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa, tal. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, nós tropeçamos, né, eu particularmente, tropecei numa tecnologia do Bluetooth. Bluetooth já era conhecida, mas o Bluetooth Low Energy, né, chamado BLE. Quando foi até interessante, como a situação ocorreu, eu comento, assim, é um pequeno histórico, né, mas foi aqui que foi o renascer da TAG, né, que eu comento para muitos, né. Eu estava no JFK, eu estava no aeroporto internacional em Nova York, retornando para o Brasil, e aconteceu uma grande nevasca, né, na verdade antecipada, era em outubro daquele ano, e é uma nevasca anterior, e eu tinha uma escala em São Paulo para chegar em Porto Alegre, que a gente estava indo para a unidade em Porto Alegre, e ocorreu uma situação bem interessante, né? Ou seja, com essa nevasca, obviamente, o voo demorou, e eu falei, caramba, né? Esse voo na conexão em São Paulo vai se atrasar. Não deu outra. Quando chegou em São Paulo, perdi a conexão de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Eu cheguei com um monte de malas, embora eu moro em São Paulo, mas eu estava indo para o Rio Grande do Sul. Aí, com todo aquele mundo de mala, né, cara, eu falei, caramba, cara, eu vou ficar com essas malas aqui. Tentei de tudo no balcão despachar aquelas malas antes, porque senão ia ficar aquele mundo de mala. Chegou a menina atendente, claro, estava fazendo um trabalho com ela, falou, meu senhor, o senhor me desculpa, o senhor perdeu o voo, o próximo voo só vai ser à tarde, o senhor vai ter que ficar com essas malas. Meu querido, fiquei com aquelas malas lá na praça de alimentação o tempo todo, eu não consigo dormir, era um voo noturno, não consigo dormir à noite, né? E não é por questão de medo, nada disso, é que eu simplesmente não consigo dormir no avião, né? E, cara, eu morrendo de sono, com aquele monte de mala, e você sabe como é que é aeroporto, né? Pensando assim, vontade danada de dormir, vontade danada assim de tirar um cochilo, mas com aquele medo, né? Que se você cochila, o medo de que dormir, acordar, cadê as malas, né? Aquele medo do pessoal sumir com as tuas malas.
E nessa, né, que eu estava naquela pescando esse negócio, daqui a pouco, tum! Cara, me deu um estalo. E pensei assim comigo, puxa, se eu chegasse e colocasse os tags RFID nas malas, eu rodasse um aplicativo no meu celular, e se alguém pegasse a minha mala, saísse correndo, e esse aplicativo disparasse, eu falei, caramba, cara, que ideia genial, né? Pensei há 5 anos atrás. Cara, fantástico! Né? E olha que eu sempre trabalhei com indústria, falei, acabei de descobrir alguma coisa que pudesse trabalhar num B2C, né? Alguma coisa assim. Fiquei com aquilo na cabeça, puxei um guardanapo, comecei a desenvolver o sistema no papel, etc. Tal. Peguei o avião, fui para o sul, cheguei no sul, cara, o pessoal chegou, tudo bem, esse negócio. Eu falei, cara, entrei dentro da minha sala, né? Peguei o telefone e liguei para o meu sócio na época, para Campinas, né? Falei, Mário, me deu uma ideia fantástica. Falei, o que foi? Cara, aconteceu isso, estava em São Paulo, tal. Cara, que chato. Falei, chato nada, cara, aconteceu essa situação, tal. Pensei em colocar o tag na mala desse negócio. E aí, cara, dá para fazer isso? Coloca um tag na mala, põe um software, né, no celular, etc. Tal. Dá para fazer isso? Ele chegou e falou, não. Falei, cara, mas como não dá para fazer um negócio desse? Cara, que ideia fantástica. Ele falou, Padilha, você já viu algum celular fazer leitura de tag RFID? E, de fato, naquela época não fazia. É por isso que a gente não vê hoje no celular, por exemplo, conversando com né, uma cancela de um pedágio, coisa assim, com esses tags, porque a tecnologia é totalmente diferente. Mas naquele momento ele chegou para mim e falou assim, cara, você não imagina o que eu estou vendo agora no meu computador. E foi bem assim. Ele falou, o quê? Aí eu falei assim, cara, tô vendo bacon, te juro, naquela hora eu vi o quê? Bacon. Eu falei, cara, bacon, cara, você tá falando bacon agora, cara? Eu morri, falei, não, cara, bacon, cara, você já ouviu falar que é isso? Eu falei, cara, não, cara, bacon. Falei, e ficamos batendo, peraí que eu tô te mandando o link. Quando ele mandou o link, é que a Apple, naquele momento, a Apple tinha lançado, não fazia, eu acho que nem 6 meses, algo assim, a tecnologia Beacon, na verdade era o iBeacon, porque o Beacon já existia, mas era o protocolo iBeacon em resposta à Samsung, em que a Samsung tinha falado do NFC. Lembra aquela história que a Samsung falava que 2 celulares batendo e fazendo a transferência de foto, etc. Tal? Nada mais era aquela tecnologia de NFC. Né? Só que a Apple, naquela época, depois liberaram, é claro, né, com a Apple Pay, mas a Apple não queria dar o braço a torcer e usar a mesma tecnologia de NFC. Então a Apple lançou o iBeacon. Cara, quando a gente viu aquilo, a gente chegou, cara, nós temos que usar essa tecnologia. Foi aí, nesse momento, que a TAG mudou a sua perspectiva e começou a utilizar a tecnologia BLE. Né? Vou parar aqui porque senão vou longe desse negócio, mas foi o momento da guinada e a gente começou a refazer nossa história. Continuamos, é claro, com a tecnologia RFID, né, em cima de tags UHF, mas a gente começou realmente a dar grande guinada em cima do Bluetooth. E o beacon, então, ele é o quê? Ele é um emissor de sinal que faz com que um receptor te devolva a informação de onde está localizado determinado objeto. Mais ou menos seria isso? Isso. Vamos assim, fazendo assim, né, rapidamente a diferença entre, né, por isso que ficamos tão entusiasmados, né, dessa mudança de tecnologia do HF para com o beacon, né? O HF, basicamente, né, o tag UHF, vamos colocar assim, que é tanto que se usa, como eu falei, que passa o carro lá na porteira lá da cancela, né, ou então que se coloca nas caixinhas de remédio, ou que se passa em outros produtos, que passa em caixa eletrônica e tal. Aquele tag, explicando rapidamente, né, aquele tag, aquela etiqueta, antes de falar do beacon, aquela etiqueta você pode trabalhar ela sobre o protocolo passivo ou ativo. Vou falar aqui do passivo, tá? A etiqueta que todo mundo, quando fala de UHF, aí a gente tem que fazer assim, né, doutrinar, evangelizar nisso, explicar como é que funciona. Né? Todo mundo pensa assim, de RFID é só etiqueta. Não, meu querido. Existe toda uma parafernália que todo mundo esquece das antenas, da localização, do ambiente, da questão de metal, de água, etc., porque aquilo não é simplesmente só a etiqueta, todo mundo olha só o custo da etiqueta, não. Existe toda uma parafernália de leitores, de processos em si. Tá? Mas aquela etiqueta em si, ela normalmente, como o pessoal conhece ela é a etiqueta passiva, ou seja, ela não está ligada, quando é ativa, a uma bateria. Então, a etiqueta passiva, no máximo de leitura, com as devidas aspas, você consegue ler entre 1 metro a 3 metros de distância.
ela faz a leitura através de antenas. Ou seja, você tem que ter um ambiente, que eventualmente o pessoal fala como um portal, né? Que você coloca um portal, coloca as antenas para fazer a leitura, que elas são fixas. Aí, quando aquele produto que está com aquela antena passa por ali, o que acontece? Na verdade, uma radiofrequência está saindo da antena, que bate naquela etiqueta. Na etiqueta, na verdade, o chip está um pontinho que está bem lá no meio, que é praticamente uma ponta de uma agulha. Naquela etiqueta lá tem umas anteninhas. Aquela radiofrequência que sai da antena, ela incita as antenas da etiqueta a chegar a gerar uma indução. A gente lembra aquelas nossas aulas de física de segundo grau, né? Que gera uma contraindução, que gera uma energia suficiente para incitar aquela pontinha de agulha que está lá dentro, que tem um chip, e aquele chip solta o seu sinal através da mesma antena, que volta a antena para dizer que ali é o identificador de uma etiqueta número 1, 2, 3, 4. Então, essa etiqueta ela é chamada passiva por isso. Ela não tem energia suficiente. A energia dela, na verdade, é gerada pela antena, que passa o raio, faz aquela excitação e volta essa informação. Essa é a etiqueta UHF. Então, no máximo, aquela etiqueta consegue fazer uma leitura, vamos colocar assim, a 1, 2, 3 metros. Mas, como eu disse, ela em si é necessária passar próximo a uma antena em si. A etiqueta, a mesma UHF, ativa, não, ela está com uma bateria, isso a gente lembra aqueles, vamos dizer, aqueles sem parares antigos, né, que tinha bateria, aqueles meio tijolinho que você colava no retrovisor e tal, aquilo tem uma bateria que dura um bom tempo e aquilo consegue fazer com que esses tags UHFs mandem esse sinal a uma grande distância, pode ser de 15 metros, 20 metros, talvez até 100 metros. Isso depende da bateria e depende da força. Então, aí você consegue fazer isso mandando a cada até 2 anos, 3 anos, algo assim. Só que isso custa muito caro o HF e inviabilizaria esses projetos. Mas volto a dizer, projetos de tags, né, RFID com antenas, não é só a etiqueta, precisa dos portais, precisa das antenas, precisa do processo de leitura, ambientes com muito metal, dá muita reflexão, é um processo complexo em si. Bom, o que o BLE veio a trazer e fazer uma verdadeira revolução? Com o BLE, a proposta dele é muito parecida, entre aspas, ao tag UHF ativo. Ele é um pequeno dispositivo, até mais diminuto, tá? Que tem uma bateria. Essa bateria manda o sinal, mas só que ele manda um sinal Bluetooth. Então, esquece o princípio UHF. Ele manda o sinal Bluetooth. Só que ele é BLE, Bluetooth Low Energy, ou seja, de baixa energia, de consumo de energia muito baixo. Então, ele é o Bluetooth que a gente usa para aparelho de som, Bluetooth que a gente conversa no rádio, que a gente conversa em casa, que a gente conhece muito bem do computador e tal. Ele usa o protocolo Bluetooth que foi disseminado de uma forma incrível para nós, seres humanos normais, né, coisa assim, de uma forma incrível, só que com um nível de energia muito baixo. Então, faz com que esses pequenos botões, vamos dizer assim, durem muito. Depende do nível de energia, ele vai dar sinais que pode dar distância de 5, 10, 50, 100 metros ou até mais. Isso aqui é o quê? Mas a grande sacada é que, por ele ser Bluetooth, ele pode ser lido até por um celular. Até por um Raspberry, até por um computador. Você não precisa aquela parafernália de leitores especiais, de RFID, de um ambiente e tal. E o próprio protocolo Bluetooth, ele é um protocolo que não entra em conflito. Que nem, né, a gente está dentro de uma sala de cinema, tem que estar todo mundo com celular. Você está aí na rua, né, com toda uma junção, está todo mundo com celular. Você vê que está todo mundo conversando, está todo mundo falando, você está todo mundo Bluetooth. Então, o próprio protocolo em si não entra tanto em conflito. Então, essa foi a grande sacada. Então, quando a Apple veio com isso, logo depois veio com o iBeacon, e mais ou menos um ano e meio depois veio a Google com o protocolo Edstone, usando também o Beacon. Na verdade, eles deram uma bela robustez no processo de informação, porque a Apple veio com o chamado protocolo iBeacon. Volto a dizer, tá? O Beacon como dispositivo já existia.
O que a Apple veio foi construir um protocolo de comunicação que fazia com que aquele beacon mandasse uma informação que o celular da Apple reconhecia, a nível já lá do sistema operacional deles. Aí veio a Google, mais ou menos um ano e meio depois, lançou o Eddystone como um protocolo tendo capacidade de reconhecer muito mais informações. É claro, depende da programação do programador. Estão mandando uma série de outras informações. Então, disseminou, ou seja, tecnicamente existem zilhões agora de leitores no mundo que é capaz de ler um beacon. E aí, o céu é o limite em termos de imaginação. Porque é só uma questão. O que o beacon faz? O beacon, na verdade, só está mandando um sinal. Eu sou o beacon 123. Eu sou o beacon 123. O próprio nome beacon é o quê? Né? Beacon é torre, né? Ou seja, aquela ideia da torre de sinal, que fica lá numa costa para que um navio vá e não bate nos rochedos. É aquilo. Tá? Esse é o termo beacon. Ele só está mandando sinal. Agora, você pega aquele beacon e você identifica uma coisa física. A partir daí, você usa a imaginação. Você coloca o beacon como a gente colocou, por exemplo, num rack dentro da FMM, o maior sistemista, né, que é uma indústria automotiva dentro da Jeep Nordeste, a gente está ali identificando a navegabilidade em tempo real das peças, no caso, né, portas, painéis, né, racks, e todas as peças que estão sendo entregues para a montagem dos carros, do Renegade, né, do Toro e tudo mais, em tempo real. Tá? Então, essa questão. Você pega um beacon, você identifica, por exemplo, uma maca, você identifica um equipamento médico, você está sabendo aonde aquele equipamento está dentro do hospital numa situação de urgência. Então, essa a sacada. Então, é uma questão de imaginação, de aplicabilidade de imaginação, utilizando leitores com muita simplicidade. Perfeito. Ô Werther, você entrou numa parte que me interessa demais, que é o seguinte, exemplificaste aí um pouco a questão da aplicação, né, do beacon da Tagen. A Tagen, então, desenvolveu o seu próprio beacon, né, e tem uma tecnologia desenvolvida no Brasil para fazer esta comunicação entre o RFID, que é o chip de radiofrequência, né, e os seus leitores, para poder fazer, então, essa comunicação entre objetos, o que facilita tremendamente a logística, facilita processos em que existe muita movimentação de materiais unitários, etc, etc. Então, isso obviamente tem aplicação industrial, isso tem aplicação hospitalar, como você mesmo citou. Isso vai ter uma aplicação no setor de transportes também muito intensiva, isso também vai ter uma aplicação na agropecuária, tudo que for definido por lotes, né, eu acho que vai ter, em algum momento, benefício potencial dessa tecnologia. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, hoje no Brasil, e aí eu vou sair um pouco da questão tecnológica e entrar um pouco mais no panorama econômico, talvez um pouco até social da discussão. Hoje no Brasil, nós temos assim, um movimento dentro da economia que é de perda, né, de tecido produtivo complexo, né, perda de indústrias, perda de desenvolvimento de tecnologias, não é verdade? Atividade mesmo. Perda de complexidade, pois é. E aí, veja, você me parece ser um caso, a Tagen me parece ser um caso muito ilustrativo da conexão entre uma empresa muito inovadora, que é do setor, né, de soluções digitais, ou seja, uma coisa absolutamente de serviços, não é verdade? Uma companhia toda baseada em conhecimento humano, em engenharia, mas uma companhia que tem uma conexão muito forte com aquelas que demandam o fluxo de objetos unitários, a grande comercialização de lotes, ou seja, me parece que vocês são uma empresa que depende, de certa maneira, de ter um tecido industrial e produtivo mais complexo para existir. Te preocupa de alguma maneira que o Brasil esteja vivendo uma espécie assim, de dissolução do tecido industrial? E se preocupa, como é que você acha que você pode reverter isso, ajudar, enfim, qual é a tua opinião a respeito disso? Olha, na verdade, vamos colocar o seguinte, né? Olhando o nosso DNA, a indústria em si é o meu cliente, né? Olhando o meu DNA. A construção do beacon para nós, ele foi um sorte de acaso. Não nos passou, ainda está continuando um pouquinho a história para você ver, né? A ideia inicial não foi a gente criar o beacon.
tá? Mas vamos dizer o seguinte, tá? A gente teve fomos bem conduzidos. Eu não vou dizer que, infelizmente, por um lado, e felizmente, por outro lado, tá? Infelizmente, assim, felizmente, eu tive assim bons contatos, um bom network e fui muito bem encaminhado para acontecer a gente construir o Beacon. Infelizmente, eu quero dizer que não havia assim uma estratégia natural, não havia um caminho da qual hoje eu sou um dos integrantes que mais atua, até como conselheiro da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, né? Também atuei na estruturação como conselheiro do Plano Nacional de Internet das Coisas, né? Eu tive essa honra de participar da construção do plano, né? E hoje eu me sinto imbuído de estar trabalhando para a gente dar essa oportunidade a todo empresário, a todo o processo da construção disso. E como você sabe, Fausto, né? Através do nosso amigo em comum, o Gordon e tudo mais, eu mesmo, por exemplo, já estou no meu terceiro projeto do Embrapi, né? E agora estou desenvolvendo um projeto junto com o Senai, com o BNDES, do IoT Eficiência Logística, ou seja, eu me sinto privilegiado porque eu conheço os caminhos hoje, mas não foi assim. Tá? Então, por que eu quero contar essa história? Porque, voltando, quando eu descobri a questão do Beacon em si, eu até então era uma empresa de software. Hoje não, hoje eu desenvolvo hardware. Mas se você me perguntar, e aí, quantos engenheiros você tem? Qual é a tua estrutura? Não, eu não tenho. Eu, na verdade, eu sou uma estrutura fabless. Eu não tenho fábrica, não tenho estrutura. Mas eu sei usar essa estrutura. E o que eu quero é que no Brasil nós tenhamos empreendedores que saibam usar essa estrutura que está disponível. Tá? Então, como é que foi a minha história em relação a isso aqui? Né? Para chegar nesse ponto que você está dizendo que nós temos essa deficiência, estamos perdendo competitividade, infelizmente, de forma geral, mas nós temos uma estrutura disponível que não é bem conhecida e que pode ser realmente aproveitada. Né? A primeira ação nossa é, então existe o Beacon, então existe isso para fazer, eu sou desenvolvedor de software, eu quero ter acesso a isso. Onde é que estavam esses beacons? No primeiro momento, estavam nos Estados Unidos. Tá? Eu tinha acesso direto aos Estados Unidos, estava viajando para lá toda hora. Eu comecei a encher minhas malas e trazer para cá, entregando na minha mão dos meus desenvolvedores, mas era tudo muito inicial. Então, imagina, eu tive que fazer todo o basement da aplicação, a construção, era tudo na unha nisso, não havia nem plataformas de software, nem da Microsoft, nem de outras que estavam trabalhando com esse negócio. Então, a coisa foi muito na unha de construir tudo isso aí. Mas, na hora que eu fui atrás do hardware mesmo, porque até então era tudo só POX, na hora que eu fui, agora vamos para a raça para construir isso, era inviável comprar nos Estados Unidos, trazer, fazer a importação disso aqui, os custos iam ser totalmente inviáveis. Eu comecei a olhar na Europa, esse negócio também era inviável. Né? Aí, aonde é que todo empreendedor acha que vai achar o hardware barato? China. Na China, na Ásia. Tá? Eu tinha funcionário, e tenho funcionário que fala chinês. Tá? Vamos lá. Quem é que ensinou o chinês a fabricar sapato? Fomos nós, cara. Ali, Novo Hamburgo, junto ali com São Leopoldo, tá? A capital do sapato brasileiro. Fomos nós que ensinamos os chineses a fabricar sapato. Tá? Então, eu tenho lá, tá, os galegão, gaúcho lá, esse negócio, falando chinês. Tá? O que acontecia? Ficava lá meus funcionários lá que falam chinês, esse negócio, virava à noite conversando com os chineses para, cara, me manda o beacon. Cara, eles me mandavam o beacon, aquelas porcaria não funcionava. Tá? Porque eles mandavam tudo no começo do negócio, saía fora da especificação, a coisa não funcionava. Eu não sabia que aquilo. Eu não sabia de nada. Eu não sabia que aquilo tinha que passar pela Inatel. Tá? Aquelas coisas têm questão de radiofrequência. Então, encurtando muita história, né? A gente pedia, a coisa não via, esse negócio, quando vinha errado. Aí falava. Aí chega uma hora e falava. Um funcionário meu falou: seu Padilha, consegui me entender com eles. Passava os meus engenheiros falando: conseguimos entender com eles, vamos mandar o lote certo. Isso depois de N tentativas, né? Porto Seco, etc. Tal, processo de tributação. Cara, ele estava apanhando tudo na raça, né? Quando eles chegaram, falaram: vamos mandar certo. Quando eles mandaram o último lote para dizer que estava certo, eu dei errado. Cara, eu estava jogando a toalha no projeto. Porque eu tinha o software, não tinha os componentes, como é que eu podia ir lá? Nessa hora, aí o sócio falou assim: Padilha, e se a gente desenvolvesse aqui no país?
Aí eu falei, cara, a gente é uma empresa de software. Como a gente vai desenvolver isso? A gente não sabe nem por onde desenvolver. Né? Eu falo assim, não sei. Aí, como a gente estava ali em Campinas, né? Eu falo, cara, e se a gente falasse com o CPQD? Com o CPQD? Nós tínhamos um contato com o CPQD por causa do RFID, etc. Mas era um contato longe. Não, vamos falar com fulano de tal lá no CPQD. Então, O que é o CPQD? Só para o público pegar, CPQD. O CPQD, né, um dos ICTs, um dos Institutos de Tecnologia, né, um dos mais renomados, né, existem tantos outros renomados, né, temos o Instituto Eldorado, né, até para não dizer aqui, né, Instituto Eldorado, né, temos a Inatel, né, temos tantos outros, no Senai, né, Metal Mecânico, tem enormes, né, o César no Nordeste, e eu até aqui, né, eu não quero ser injusto, existem muitos outros, né, mas você tem que ter os mais renomados institutos, centros de pesquisas, né, que desenvolvem tecnologia, ou seja, eles podem ser o P&D, né, P&D assim, terceirizado da indústria. Eu não sabia disso, eu não sabia. Aí eu fui conversar, né, com um dos diretores aqui, era um colega que eu vivia trombando com ele nos encontros internacionais do RFID Journal, lá em Orlando, ou seja, quando estava falando de RFID lá fora, né? Eu fui conversar com ele, aí eu cheguei, eu queria conversar com você esse negócio. Na verdade, eu fui bater um papo com ele por causa de um outro assunto, que ele estava até temeroso, cara, eu vou falar de Beacon, etc. aqui, sabe aquela coisa de brasileiro, não quero falar da minha tecnologia, meu menino dos olhos aqui, né? Então, mas fui conversar com ele até de um outro assunto, aí daqui a pouco, né, falei, cara, eu quero falar sobre Beacon, mas esse pessoal é tudo antenado, né? Eles são pesquisadores. Né? Falei, Beacon? Aí eu joguei na mesa dele um monte de Beacon que eu tinha pedido da Romênia, da Itália, da China, de Taiwan, do Canadá, sabe? Porque, cara, eu já tinha feito minha lição de casa, tinha trazido tudo quanto é lugar, né? Eu joguei assim, cara, você... Pois é, cara, e aí, dá para fazer isso aqui no Brasil? Porque eu não sabia nem por onde ir. Aí ele chegou para mim, a primeira coisa, falou, você sabe o que o CPQD faz? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Aí ele começou a me explicar. Cara, o CPQD faz isso que você está falando. Nós podemos ajudar a desenvolver isso aqui para você. E aí que ele falou, cara, você sabia que nós podemos até ajudar a achar dinheiro para te ajudar a desenvolver isso? É? Você já ouviu falar de Embrapi? O quê? Embrapa? Não. Embrapi? Foi bem assim. E estava começando Embrapi, o projeto Embrapi. Ele até falou, olha, se esse não for o primeiro projeto da IoT, vai ser um dos primeiros. Foi assim. Sabe? Então foi assim, uma série de felizes coincidências, né? Claro que hoje, né? E daí, claro, veio o Plano Nacional e tudo mais, tal. Então nós temos um monte de coisas na mão e que eu luto, né? Que não ainda houve a feliz divulgação. Mas é que o Brasil tem falha de divulgação? Não. Eu tive a oportunidade de, né, estar num evento, né, com um monte de empresários de primeira linha em Israel, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, antes do Covid, né? Pô, Israel realmente a coqueluche em todas essas coisas, tudo mais, né? Tem muito que aprender, temos. Mas, olha, tem muita coisa que a gente não deixa a desejar, mas temos uma diferença. Israel é um país que é 500 quilômetros, cara, de norte a sul e 150 quilômetros de leste a oeste. Nós somos um país continental. Sabe, é muito diferente, ou seja, tem coisa aqui que você grita, cara, faz um eco que demora 3 dias para chegar do outro lado. Então, a gente tem que entender também que tem que, sabe, dar uma deixa para algumas coisas, né? Então, realmente, nós somos vários Brasis aqui dentro. Mas mesmo assim, por isso que eu acredito muito. Nós temos competência, temos muita competência. Por exemplo, agora, tá? Nisso que você está dizendo, né? Estou falando assim a questão... eu tenho que reconhecer, talvez a gente tenha perdido a onda lá atrás, né, de trazer a capacidade de desenvolvimento do chip in natura aqui. Tá? Mas agora, nesse momento, eu estou acompanhando, né, e com muito gosto, a capacidade do Brasil de desenvolver os seus primeiros CIPs. Né? Essa força que está sendo construída agora com a HMicron e com a Qualcomm, né, da qual eu estou tendo a oportunidade de estar junto, de acompanhando muito próximo, de construir o primeiro CIP nacional que vai estar trabalhando junto com o Neuromed IT. Cara, é isso que nós temos que estar fazendo. Né? E fazendo um processo de disseminação prática. Tá? Claro,
entrando agora na tua pergunta, né? Não que eu tenha dado toda uma volta, né? Mas em relação à indústria, por exemplo, que eu atuo muito forte, né? Eu atuo na indústria, principalmente automotiva, muito forte há 32, 33 anos, né? Acompanhei tudo, desde quando a indústria automotiva era totalmente familiar, né? A primeira crise asiática, a segunda crise asiática, quando veio o carro mundial, né? A compra desse negócio, ou comprava, ou fazia joint venture, ou passava por cima, atropelava né? E acabou. Então, eu sei muito bem, conheço muito bem essa indústria, né? Mas hoje a nossa indústria, ela, né, em relação à quarta, né, assim, a quarta indústria industrial, nós estamos na segunda ou na terceira. Tá? Precisamos realmente dar esse salto para a gente ir realmente para a quarta onda. Né? Por quê? Por uma questão de competitividade. Né? É necessário. E, para isso, precisamos realmente trazer a transformação digital. É necessário. Né? Mas também sabemos dos grandes desafios que nós temos. Tá? Não necessariamente é tecnológico, são desafios financeiros hoje. Você sabe muito bem. Eu acompanhei, como falei, a indústria automotiva. Eu vi, nesses 30 anos, eu nunca vi isso, mas eu vi, o ano passado e ainda esse ano, né? Eu vi todas as montadoras pararem 2 a 3 meses. Parou. Eu vi clientes meus quebrarem, e gigantes quebrarem. Né? Isso aconteceu, mas não foi só aqui, aconteceu no mundo. Aconteceu no mundo. Tudo isso aí. Tá? A crise que nós tivemos, tá? Mas foi ruim para todo mundo? Vem aquele ditado, né? Também, óbvio que não foi ruim para todo mundo. Teve uns outros, como se diz, né, cara? Até quando um chora, tem gente que vende lenço. Então, sempre tem um lado ou outro que ganha. Tá? Mas não é todo mundo. Então, existem oportunidades para uns, mesmo nessa situação, mas não é uma oportunidade para todos. Né? Mas a gente tem que acreditar. Né? Agora que a locomotiva está puxando, vai ter o tranco em si. Né? Mas a gente tem que acreditar, né? E fazer a coisa acontecer. Mas que nós temos muita oportunidade, temos muita tecnologia, nós temos. É que muitas vezes, a gente não sabe. Né? Eu digo aqui como empreendedor, a gente não sabe. Então, a gente tem que continuar esse trabalho de formiguinha, de evangelizar e de fazer, trazer. Né? E um outro, só como fechamento, né? É uma característica que o brasileiro tem, o brasileiro empreendedor, é uma característica que foi vamos dizer, tarjada na gente todos os anos por causa da dureza da nossa iniciativa aqui. Né? Nós somos muito lobos solitários. Tá? Por causa do quê? Sabe? Sempre foi aquela, né? Assim, cada um para si, Deus para todos. Sempre tivemos isso. Nós não temos uma característica de união. Nós não temos uma característica de trabalhar realmente juntos. Não é uma característica do empreendedorismo brasileiro, infelizmente. Mas não culpo, porque, inclusive, eu faço parte dessa classe. Tá? Por quê? Claro que hoje eu batalho muito para mudar isso. Né? Por quê? Cara, sempre foi a gente lutando contra tudo, contra todos. Então, a gente tem uma característica muito desconfiado. Né? Qualquer um que chega como parceiro, você já chega assim, pô, esse cara quer me morder, esse cara quer me engolir. Né? É uma característica, a gente chega da desconfiança. Não é uma característica, por exemplo, do europeu, não é uma característica, abre aspas, aí, do americano, coloque aspas nisso aí, né, que eu convivo muito lá. Tá? Mas se hoje, de fato, hoje você precisa, se você não trabalhar em parceria, cara, não vai. Não vai. Hoje em dia, as coisas têm que ser em parceria. Né? A gente, muitas vezes, não pode enxergar também o concorrente, hoje, muitas vezes, pode ser um grande aliado. Esses são os tempos de hoje. Né? Tem que se olhar sobre essa perspectiva. Muito bacana. Werther, eu queria te agradecer imensamente por a oportunidade de conversar com você, de entender melhor o que é esse mundo aí da internet das coisas por dentro. Você deu explicações brilhantes. Eu quero deixar para você a oportunidade de fazer uma consideração final, brevemente assim, e te agradecer por essa entrevista que está circulando aqui agora na Revolução Industrial Brasileira e te convidar também para compartilhar o link aí com seus contatos, com o pessoal do mundo aí do digital, né, que você tem tanto conhecimento. Assim. Obrigado mais uma vez. Se você quiser fazer uma consideração final, fica à vontade. Tá ok. Fausto, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Agradecer muito, até você vê que eu sou apaixonado pelo contexto, sou apaixonado pelo Brasil e por isso. Minha consideração final é o que acabei de falar aí. Né? Em relação à Tagging, me coloco aí à disposição, né? www.tagging.com.br.
estamos à disposição em relação às tecnologias, nós temos o maior prazer de discutir, ajudar, né? Nós somos provedores de ideias, mas em relação ao contexto do Brasil, em relação a gente fazer acontecer, digo, pessoal, vamos acreditar, manter acontecer. Claro, não é ser cego às circunstâncias, é óbvio que as circunstâncias são difíceis, é óbvio que realmente o Covid veio aí para, né, arrebentar, mas a gente tem que estar, né, respirando, levantando, acreditando e se juntando para fazer acontecer, tá? Não, é aquilo que se fala, né, cara? Não há mal que fica para sempre, cara. Né? O amanhecer vai se ver e vamos fazer acontecer. Temos que lutar para si. Tá certo? Maravilha. Muito obrigado. Maravilha. Eu que te agradeço, Werther. Um abraço, obrigado. E você que assistiu a Revolução Industrial Brasileira nesse sábado, faça o favor aí de dar o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você é da área da internet, da digitalização, da internet das coisas, tenho certeza que você vai ter o maior interesse de compartilhar esse vídeo com seus colegas de profissão. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima entrevista. Um abraço. Até mais.